Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para ver o tema desta ocasião, o mistério do dia da expiação. Vamos ler em Levítico capítulo 23 e versículos 26 ao 32, onde disse: Deus ao profeta Moisés da seguinte maneira: Também falou Jeová a Moisés, dizendo: Aos 10 dias deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada a Jeová. Nenhum trabalho fareis neste dia, porque é dia da expiação, para reconciliá-los diante de Jeová vosso Deus. Porque toda pessoa que não se afligir neste mesmo dia, será extirpada do seu povo. E qualquer pessoa que fizer algum trabalho neste dia, eu destruirei a tal pessoa dentre o seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Dia de descanso será para vós, e afligireis as vossas almas, começando aos 9 dias do mês à tarde. De tarde a tarde guardareis o vosso repouso. O mistério do dia da expiação. Podem sentar-se, tenham a bondade. Este dia da expiação dado por Deus ao povo hebreu, no mês sétimo de cada ano, e no dia 10 do mês sétimo, se oferecia a Deus a expiação do bode. E o sumo sacerdote oferecia uma bezerra para expiação também por ele. E entrava o sumo sacerdote com o sangue da expiação da bezerra, expiação pelo sumo sacerdote, e ia ao lugar santíssimo com o incensário de ouro, com brasas de fogo, brasas acesas, e o perfume aí no incensário, e ia e oferecia a Deus essa expiação por ele. E depois, quando saía, tomava o bode, se efetuava o sacrifício do bode, tomava o sangue do bode e levava ao lugar santíssimo. E ali oferecia a Deus a expiação do bode. Oferecia seu sangue em expiação no lugar santíssimo, diante da presença de Deus. Disto nos fala em Levítico capítulo 16, e versículos do 1 em diante, onde diz: Falou Jeová a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando se aproximaram diante de Jeová e morreram. E disse Jeová a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não em todo tempo entre no lugar santíssimo
ou que não em todo o tempo entre no lugar, no santuário detrás do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, entrará Arão no santuário, com um bezerro para expiação e um carneiro para o holocausto. Se vestirá a túnica santa de linho, e sobre o seu corpo terá a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e com a mitra de linho se cobrirá. Com as santas vestiduras, com elas há de se vestir, depois de lavar o seu corpo com água. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação e um carneiro para o holocausto. E fará trazer Arão o bezerro da expiação que é seu, e fará expiação por si e pela sua casa. Depois tomará os 2 bodes e os apresentará diante de Jeová, à porta do tabernáculo da reunião. E lançará sorte Arão sobre os 2 bodes, uma sorte por Jeová e a outra sorte pelo emissário. E fará Arão trazer o bode sobre o qual cairá a sorte por Jeová, e oferecerá em expiação. Mas o bode sobre o qual cair a sorte pelo emissário apresentar-se-á vivo perante o Jeová para fazer a reconciliação sobre ele, para enviá-lo ao deserto, o bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, fará expiação por si, pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Depois tomará o incensário cheio de brasas, de fogo do altar, de diante de Jeová, e os seus punhos cheios do perfume aromático moído, e o levará detrás do véu, ou seja, ao lugar santíssimo. E porá o perfume sobre o fogo diante de Jeová. E a nuvem do perfume cobrirá o propiciatório que está sob o testemunho, para que não morra. Tomará depois o sangue do novilho, com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes daquele sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação pelo pecado do povo, e levará o sangue detrás do véu, dentro, e fará com o sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim purificará o santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas rebeliões e de todos os seus pecados. Da mesma maneira fará também ao tabernáculo da reunião, o qual reside entre eles, no meio dos seus impurezas. Nenhum homem entrará no tabernáculo de reunião quando entrar para fazer a expiação no santuário, até que ele saia e tenha feito expiação por si e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. E sairá ao altar que está diante de Jeová, e o expiará, e tomará do sangue do bezerro e do sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor. E espargirá sobre ele do sangue com o seu dedo 7 vezes, e o limpará. E o santificará das imundícias dos filhos de Israel. Quando tiver acabado de expiar o santuário e o tabernáculo da reunião e o altar, fará trazer o bode vivo, e porá Arão suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas rebeliões e todos os seus pecados, pondo assim sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. E aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra inabitada, e deixará ir o bode pelo deserto. Agora, vejam todo este ritual que se realizava no meio do povo hebreu no dia da expiação.
e tinha que ser feito conforme como Deus lhe ordenou ao povo hebreu por mão do profeta Moisés, para assim ser reconciliado o povo hebreu com Deus. E isto era feito a cada ano no meio do povo hebreu, no templo que estava no meio do povo hebreu. Primeiro eles tiveram o templo que Moisés construiu, o tabernáculo feito de peles, e depois, em seguida, o povo hebreu em Jerusalém teve o templo que Salomão construiu. E depois, quando foi destruído o templo de Salomão, foi reconstruído de novo. E assim, por diferentes ocasiões em que destruíram o templo de Jerusalém, foi reconstruído. E o povo hebreu ofereceu a Deus este rito da expiação, conforme o estabelecido por Deus através do profeta Moisés. Sem efetuar isto que Deus ordenou ao profeta Moisés para o povo hebreu, a bênção de Deus não vinha sobre o povo hebreu, mas o juízo divino, se não fizessem conforme o estabelecido por Deus ao povo hebreu. São Paulo nos falando deste mistério, no capítulo 9 do livro aos Hebreus, nos disse: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto e um santuário terreno, porque o tabernáculo estava disposto assim. Na primeira parte, chamado lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da propiciação. Atrás do segundo véu estava a parte do tabernáculo chamada o lugar santíssimo, o qual tinha um incensário de ouro. Este é o incensário de ouro que o sumo sacerdote enchia com brasas de fogo do altar que estava diante do lugar santo, que estava no lugar santo diante da entrada do lugar santíssimo. E dali, desse altar do incenso, desse altar que estava ali, encontramos que Arão tomava brasas acesas e as colocava no incensário. E ali, com esse incensário e com perfume colocado dentro deste incensário, subia esta nuvem de fumaça com o aroma do incenso até a presença de Deus no lugar santíssimo. E agora vejam que Deus, ao povo hebreu, deu estas ordenanças e leis. E com estas ordenanças e leis que deu ao povo hebreu, Deus estava representando ou refletindo o que Deus realizaria em seu programa. Todas estas festas que o povo hebreu realizava, estas 7 festas, são tipo e figura da obra que Deus faria à medida que iria passando o tempo. Por exemplo, temos a festa da Páscoa, a qual foi cumprida lá no programa divino, a qual representava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E agora São Paulo nos diz que nossa Páscoa é quem? Cristo. E agora vejam o porquê. Cristo teve que morrer na véspera da Páscoa, assim como o Cordeiro Pascual tinha que morrer na véspera da Páscoa. E Cristo, na véspera da Páscoa, morreu, conforme a como era feito na festa da Páscoa. Já esta festa foi cumprida por Deus em seu programa
com a morte de Cristo na cruz do Calvário na véspera da Páscoa. E agora? Não se requer que as pessoas tenham esta festa da Páscoa literalmente, mas que tenham esta festa da Páscoa que estava representada na festa da Páscoa do povo hebreu. A festa da Páscoa de Deus é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para todos os filhos e filhas de Deus comerem a carne do Filho do Homem e beber seu sangue, ou seja, crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue do Cordeiro e receber seu Espírito Santo. E assim, ter vida eterna da parte de Deus. Agora, no Antigo Testamento, vimos que a Páscoa que se realizou para o povo hebreu no outro dia sair, encontramos que se realizou e o sangue do Cordeiro Pascual foi colocado na verga da porta de cada casa e nos postes. E isto guardaria, protegeria os primogênitos que estavam nesta casa, para que a morte não os tocasse. E isso é o que o sangue de Cristo esteve fazendo na festa da Páscoa atualizada, protegendo estas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, esses predestinados de Deus, eleitos de Deus, filhos e filhas de Deus, que vieram viver nesse planeta Terra de era em era. Eles tomaram o sangue do Cordeiro e o aplicaram em suas almas, as suas almas. E isso os protege da morte espiritual e, consequentemente, os protege da morte eterna no lago de fogo. Digo morte eterna, porque será para sempre esta segunda morte. Ninguém poderá se levantar desta segunda morte. E agora encontramos que também a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, tem o Cordeiro Pascual e tem o sangue do Cordeiro aplicado. E por isso está comendo a palavra de Deus, está comendo a Cristo de era em era, ao comer a mensagem do Evangelho da Graça e ter a mensagem do Evangelho da Graça dentro dela, dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, ter Cristo dentro em suas vidas, como indivíduos e na vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes. Cristo esteve manifestado em sua igreja de era em era por meio dos anjos mensageiros de cada era, realizando sua obra correspondente a cada era. E agora, vejam que, assim como houve uma comida para comer em cada casa que tinha o Cordeiro Pascual, encontramos que na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo esteve o Cordeiro Pascual e estivemos comendo a Cristo de era em era em uma forma espiritual. E assim estiveram sendo protegidos os escolhidos de Deus, sendo colocados na casa que tem em seus batentes e no umbral o sangue de Jesus Cristo aplicado. E assim é para cada indivíduo também. Na casa de Deus, Cristo esteve em Espírito Santo manifestado de era em era, e esteve abençoando o seu povo, e o seu povo esteve sendo alimentado fielmente pelo servo fiel e prudente de cada etapa. E assim é como nós estivemos comendo a Cristo de era em era. Cristo era o Verbo, a Palavra, e continua sendo o Verbo, a Palavra. E quando nós comemos a Palavra de Cristo, estamos comendo espiritualmente a Jesus Cristo.
Ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si mesmo. Agora, vimos que tanto a Páscoa celebrada pelo povo hebreu, para depois sua saída do Egito, da escravidão no Egito, é tipo e figura da morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo é essa Páscoa que se refletiu naquela Páscoa do povo hebreu para a saída da escravidão. E agora, por meio de Cristo, nossa Páscoa, saímos da escravidão e recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção. Não o Espírito de escravidão, mas o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, para já não sermos escravos, mas sermos livres. E agora também a Páscoa que o povo hebreu depois celebrava pelo deserto, a qual a realizava no tempo em que tinha celebrado a primeira Páscoa, e depois, quando entraram na terra prometida, também celebravam esta Páscoa, na mesma data. Vejam vocês como isso era tipo e figura de Cristo, nossa Páscoa, morrendo na cruz do Calvário e sendo colocado Cristo, nossa Páscoa, em uma nova dispensação e sendo colocado na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, também, a festa das primícias que era oferecida a Deus, encontramos que foi cumprida quando Jesus Cristo ressuscitou. Ali estava esta festa sendo cumprida. Depois, a festa do dia de Pentecostes, 40 dias depois que Cristo subiu ao céu, encontramos que veio o Espírito de Cristo sobre 120 pessoas. E ali estava se cumprindo a festa do dia de Pentecoste que o povo hebreu celebrava, sempre quando já haviam transcorrido as festas anteriores da Páscoa e das primícias. E agora, vejam vocês como esta festa se realizava no dia 50, contando desde que o cordeiro pascual tinha sido comido no meio do povo hebreu. Ou seja, contando desde o dia da Páscoa até o dia 50, no dia 50 se realizava a festa de Pentecostes. E esta festa tipificava o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. E Deus foi manifestado ali, abençoando aqueles crentes em Jesus Cristo que tinham seguido ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quem chamou e juntou? Quem recolheu os seus escolhidos que receberiam o Espírito Santo no dia de Pentecoste? O mesmo Jesus Cristo. Tomem isso em consideração, porque em algum momento vamos necessitar. E agora, Cristo, depois de subir ao céu e depois de descer em Espírito Santo sobre 120 pessoas, estivemos vivendo neste período de tempo, onde Cristo esteve manifestado em sua igreja durante todas estas 7 etapas ou eras da igreja gentia que já transcorreram. E esteve chamando e juntando os seus escolhidos de era em era. E o que esteve acontecendo?
espiritualmente, entendam, se esteve realizando a festa dos tabernáculos, espiritualmente falando. Ou seja, que de etapa em etapa, o povo de Deus esteve se movendo de era em era. E agora, para o último dia, esta festa também, espiritualmente falando, foi manifestada na sétima etapa ou era da igreja gentia. Mas esta festa tem que ser manifestada em uma forma mais ampla. E esta festa dos tabernáculos nos fala do glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aí é onde se cumprirá plenamente e onde teremos o significado pleno sendo cumprido do que foi esta festa dos tabernáculos no meio do povo hebreu. Também temos, vejam vocês, a sexta festa é a festa, aqui eu passei por cima, a festa das trombetas e a festa da expiação. A festa das trombetas, corresponde ao povo hebreu, onde Deus chama e junta no meio do povo hebreu, no meio do Israel, a todos os seus membros do povo hebreu, ou seja, os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E os foi chamando. E no último dia, soa a última trombeta, onde, com o som da última trombeta, se cumpre a festa das trombetas, onde Deus fala ao povo hebreu e onde Deus terá os 144 mil hebreus ali em sua terra para receber Cristo, para receber a segunda vinda de Cristo como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para se sentar no trono de Davi. Também temos a festa da expiação. Esta festa da expiação se cumpriu em Cristo, porque Ele é nossa expiação. Ele é a sua expiação para a igreja, para a sua igreja. E agora, para o povo hebreu, vejam vocês, Cristo é a expiação também. Esta expiação se realizou, Cristo foi morto, o sacrifício da expiação. E quando Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, entrou como entrava o sumo sacerdote com o sangue do sacrifício da expiação. Entrava no lugar santíssimo e colocava esse sangue, na mesma forma que tinha feito com o sangue do bezerro ou da bezerra, fazia com o sangue da expiação do bode. E fazia assim por 7 vezes. E encontramos que isso é o que Cristo esteve fazendo no céu. De era em era, vejam vocês como as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Os que correspondem a essas eras foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E encontramos que a igreja de Jesus Cristo é redimida pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue da expiação. Mas vejam vocês que a reconciliação para o povo hebreu não se efetuava até que terminava esta obra do sumo sacerdote no lugar
Santíssimo. Encontramos que depois o povo hebreu, quando via o sumo sacerdote sair, o via vivo de novo, sabia que já a sua reconciliação estava realizada e recebia com alegria a reconciliação. Agora vejam vocês as coisas que tinham que acontecer nesse dia com o povo que estaria esperando essa reconciliação. Não era um assunto de deixar que o sumo sacerdote fizesse tudo. Havia uma parte que o sumo sacerdote não podia fazer. Esta é a parte que correspondia ao povo. E aqui está, em Levítico capítulo 23, versículo 29 disse, vamos ver, diz, porque toda pessoa que não se afligir neste mesmo dia será cortada do seu povo. Vejam como o povo tinha que estar arrependido por seus pecados. Tinha que estar afligido por ter pecado todo este ano, todo esse tempo diante de Deus. E quem não se afligir, quem não estivesse arrependido dos seus pecados e chorasse seus pecados, quem não se afligisse, quem não tivesse dor de ter pecado, o que aconteceria? Será cortada esta pessoa. De onde? Do povo. Por quê? Porque não se afligiu diante de Deus por ter pecado. Ou seja, que não teve arrependimento esta pessoa, e porquanto não teve arrependimento e o tempo passou, esta pessoa já, conforme a lei divina, será cortada do povo, não pertencerá mais a este povo. Portanto, esta pessoa não poderá viver eternamente, perdeu o direito à vida eterna. E agora, no espiritual, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, toda pessoa arrependida de ter pecado, confessa seus pecados a Deus. E quando o sumo sacerdote, Jesus Cristo, sair do lugar santíssimo, estaremos todos totalmente reconciliados com Deus, com um novo corpo que Ele prometeu para todos nós. Ele virá para que assim, não somente em espírito e em alma, mas em corpo também, estejamos reconciliados com Deus. Agora, já recebemos uma reconciliação espiritual. Estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo e seu sacrifício e seu sangue derramado na cruz do Calvário, o qual foi colocado no lugar santíssimo do templo que está no céu. Mas agora, vejam vocês, ainda existe a morte física em nossos corpos. Por quê? Porque estes corpos ainda necessitam uma mudança, uma transformação. E quando isso ocorrer, já nem ficaremos velhos, nem adoeceremos, nem morreremos. Seremos eternos fisicamente também. Teremos um corpo glorificado e seremos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam o importante que é esta festa da expiação, a qual se materializa, se converte em uma realidade para a vida eterna, com Cristo como sacrifício da expiação. E agora, vejam vocês que, enquanto o sacerdote está no lugar santíssimo, ele coloca ali o incensário. E ali estão as orações que o sumo sacerdote faz a favor do povo.
em seguida, que tudo é realizado e Deus aceita o sacrifício da expiação levado pelo sumo sacerdote ali, Deus estaria ali. Vejam vocês, ele disse que estaria ali como? Na nuvem. No capítulo 16 é que disse, de Levítico, é que ele disse, no capítulo 16, versículo 2, disse, Jeová disse a Moisés, dize a Arão teu irmão, que não em todo o tempo entre no santuário atrás do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Onde apareceria a nuvem? Sobre o propiciatório, no lugar santíssimo. Portanto, não podiam entrar ali em todo o tempo, somente no dia da expiação. E com sangue ou sangue da expiação correspondente. Agora vejam como em Hebreus, São Paulo obteve essa revelação ali e nos disse, mas Hebreus capítulo 9, versículo 13 em diante disse, mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o lugar santíssimo, o qual tinha um incensário de ouro e a arca do pacto coberta de ouro por todas as partes, a qual aqui estava uma urna de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que reverdeceu, e as tábuas do pacto. E sobre ela os querubins de glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas não se pode agora falar em detalhes. E agora vejam que o templo que estava na terra, construído por Moisés, e depois o outro que Salomão construiu, são tipo e figura do templo que está no céu. E assim como o templo terreno, se realizava essa obra, onde entrava o sumo sacerdote com o sangue do bode. O bode, vejam vocês, era sacrificado onde? No átrio. Mas o sumo sacerdote levava o sangue do bode ao lugar santíssimo e o colocava sobre o propiciatório. E o Cordeiro de Deus, que também é o bode da expiação, Jesus Cristo, morreu aqui na terra, mas seu sangue ele levou ao céu, ao lugar santíssimo. E entrou ali e colocou ali seu sangue sobre o propiciatório. Agora podemos ver como nós estamos aqui no átrio, nesta terra, onde o Cordeiro e o bode, que representam Jesus Cristo, foi sacrificado. E agora, vejam vocês como Cristo passa até o lugar santíssimo. São Paulo explica isto aqui, dizendo-nos, e assim, disposto estas coisas na primeira parte do tabernáculo entre os sacerdotes, continuamente para cumprir os ofícios do culto. Mas na segunda parte, só o sumo sacerdote uma vez ao ano, não sem sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo. Por si mesmo, pois, oferecia o sangue da bezerra, que era sacrificada pelo sumo sacerdote e por sua casa. E depois que realizava esse trabalho ali no lugar santíssimo, de levar o sangue por ele e por sua casa, depois saía e levava o sangue do bode. Depois levava o sangue do bode e o oferecia pelo povo, para a reconciliação do povo com Deus. Mas na segunda parte, só o sumo sacerdote uma vez. Vamos ver.
E assim dispostas estas coisas, a primeira parte do tabernáculo entra o sacerdócio continuamente para cumprir os ofícios do culto. Mas na segunda parte, só o sumo sacerdote uma vez ao ano, não sem sangue, a qual oferece por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo, dando a entender o Espírito Santo. Dando o Espírito Santo a entender com isto, que ainda não tinha se manifestado o caminho ao lugar santíssimo, entretanto que a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé, o qual é símbolo para o tempo presente. Agora vejam que todas as coisas que estavam no templo são simbólicas, ou seja, representam coisas que Deus teria e realizaria em seu programa, o qual o símbolo do tempo presente, segundo o qual se apresenta ofertas e sacrifícios que não podem ser perfeitos quanto à consciência ao que pratica este culto. Ou seja, não podia ser perfeito aos que praticavam este culto. Por quê? Porque aquilo era o tipo e figura. Já que consiste somente em comidas e bebidas de diversas abluções e ordenanças acerca da carne impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, entrou uma vez para sempre no lugar santíssimo, havendo efetuado uma eterna redenção. Entrou ao lugar santíssimo que está no céu com seu próprio sangue, obtendo para nós eterna redenção, eterna salvação e reconciliação para nós com Deus. Isto é o que Cristo obteve ao subir ao céu e se apresentar como sumo sacerdote com o sangue próprio dele, que foi derramado na cruz do Calvário. E assim, vejam vocês como o mistério do dia da expiação se materializa no sacrifício de Cristo. E para o último dia, Cristo, assim como saía o sumo sacerdote do lugar santíssimo, já havendo realizado todo o seu trabalho, Cristo sairá no último dia, tendo realizado todo o seu trabalho, tendo feito intercessão por cada um dos membros do seu corpo místico de crentes e também pelo povo hebreu. E Cristo se apresentará para proclamar a reconciliação plena de todos os filhos e filhas de Deus e para proclamar a reconciliação do povo hebreu com Deus. E agora, essa reconciliação e esta obra que Cristo realizou será compreendida pelo povo hebreu. E vejam vocês o que acontecerá. Zacarias, no capítulo 12 do seu livro, nos disse algo muito importante que acontecerá com o povo hebreu. Capítulo 12, versículo 10 disse: E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém espírito de graça e de oração, e olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão sobre ele, como quem chora pelo filho unigênito, afligindo-se por ele, como quem se aflige pelo primogênito. Naquele dia
haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale Megido. E a terra lamentará cada família à parte, os descendentes da casa de Davi por si e suas mulheres por si, os descendentes da casa de Datã por si e suas mulheres por si, os descendentes da casa de Levi por si e suas mulheres por si, os descendentes de Simei por si e suas mulheres por si, os descendentes da casa, os descendentes de Simei por si e suas mulheres por si, todas as outras linhagens, cada um por si e suas mulheres por si. E o versículo 1 do capítulo 13 de Zacarias diz: naquele tempo haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, e para a purificação do pecado e da imundícia. Aí vejam vocês como, para o último dia, o povo hebreu despertará espiritualmente. Agora podemos ver por que o povo hebreu não recebeu Cristo em sua primeira vinda, não recebeu. E também não creu na mensagem da sua primeira vinda. Mas vejam, Deus disse por meio do profeta Isaías que o povo hebreu o receberá. No capítulo 59, e versículo 17 ao 21, disse o profeta Isaías, em palavras de Deus, disse: pois de justiça se vestiu como de uma couraça, com elmo de salvação em sua cabeça, e tomou roupas de vingança por vestiduras, e se cobriu de zelo como de um manto, como para vindicação, como para retribuir com ira aos seus inimigos, e dar ao pago aos seus adversários, recompensas dará aos das ilhas, e temerão desde o ocidente o nome de Jeová, e desde o nascimento do sol sua glória, porque virá o inimigo como rios, mas o Espírito de Jeová levantará bandeira contra ele. O inimigo, que é o anticristo, a besta, onde estará o diabo encarnado, virá como um rio, ou seja, que virá com exércitos. E Cristo levantará a bandeira contra ele, ou seja, Cristo levantará a bandeira contra ele, isto é, Cristo será manifestado em sua segunda vinda no último dia, conforme a sua promessa. E essa é a bandeira levantada contra o inimigo no último dia. A segunda vinda de Cristo é a proteção para todos os filhos e filhas de Deus dentre os gentios, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e também para o povo hebreu. E virá um Redentor a Sião, aí eu tenho. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converteram da transgressão, disse Jeová. E este será meu pacto com eles, disse Jeová. O Espírito meu que está sobre ti, e minhas palavras que pus em tua boca, não faltarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, disse Jeová, desde agora e para sempre. E depois continua dizendo no capítulo 60, versículo 1 em diante, diz: levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz, e a glória de Jeová nasceu sobre ti. É a vinda do Redentor a Sião. Essa é a luz para o povo hebreu e também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque eis que trevas cobrirá a terra e escuridão as nações, mas sobre ti se verá Jeová, e sobre ti verá sua glória. Esta é a segunda vinda de Cristo, vindo como sol nascente no último dia, como disse Deus por meio de Malaquias capítulo 4 e versículo 2, dizendo: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E saireis e saltareis como bezerros na estrebaria durante o reino milenial. A alegria e a felicidade serão grandes para todos os filhos e filhas de Deus. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés. E por que pisarão aos maus, os quais serão cinzas sob a planta dos seus pés?
porque para o glorioso reino milenial, já os maus já serão queimados com fogo atômico. E a cinza vulcânica terá coberto todos os terrenos, e serão férteis, e estaremos caminhando sobre um terreno que foi preparado para o glorioso reino milenial. E onde estarão os maus? Sob a planta dos nossos pés, já estarão convertidos em cinzas. Isto é o que disse Malaquias capítulo 4, versículo 1. Eis que vem um dia ardente como forno, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão estopas. E aquele dia que virá os abrasará, disse Jeová dos exércitos, e não lhes deixará nem raiz e nem rama. Agora, estas profecias soam como algo catastrófico para a raça humana, mas estas profecias são assim para os maus, os que fazem maldade. Para o último dia virá este juízo divino, assim como veio o juízo divino do dilúvio sobre a raça humana, que viveu no tempo de Noé. Encontramos que ninguém cria que Deus ia destruir a raça humana naquele tempo com um dilúvio. Vejam, com água, uma coisa tão simples, a qual todos os dias as pessoas tomavam, mas agora viria em tal forma que os afogaria e destruiria assim aquela geração pré-diluviana. E agora vejam por que foi. Disse nosso Senhor Jesus Cristo, falando do tempo final, falando do tempo da vinda do Filho do Homem, disse que será como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Os destruiu a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará. Assim será. Ou seja, que será um tempo paralelo ao tempo de Noé, onde a raça humana foi destruída. E somente escaparam Noé e sua família. E para o último dia, temos as profecias que falam do juízo divino que virá sobre a terra. E a humanidade não compreenderá que a terra estará Jesus Cristo, na terra estará Jesus Cristo, o Filho do Homem, manifestado em seu anjo mensageiro, dando-nos sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, e nos preparando para sermos transformados e raptados neste último dia. Mas, porém, os escolhidos escutarão a voz de Deus. Porque o que é de Deus, ou quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, disse nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam como São Paulo pôde obter também luz sobre esta passagem de Isaías capítulo 59, versículos 17 ao 21. E ele menciona esta passagem em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, e nos disse: o motivo pelo qual o povo hebreu não recebeu a Cristo em sua primeira vinda e não creu no Evangelho da graça, não creu em Cristo como seu Salvador. Agora vejam vocês o porquê. É um mistério que o povo hebreu, pois estava esperando a vinda do Messias, veio, esteve com ele e os rejeitaram. Agora, desse mistério nos fala São Paulo em Romanos capítulo 11 e versículo 5 em diante, para não ler muito, vocês leem os versículos anteriores em seus lares. Disse: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, vê? É um mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel o endurecimento em parte, até que entrou a plenitude dos gentios. Ou seja, até que haja entrado até o último escolhido, membro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, ou seja, até que seja completado o número dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E se complete esse número onde? Na era da pedra angular, porque já
Essas eras passaram, já estão no passado. E somente resta vigente a era da pedra angular, onde são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, todos os filhos e filhas de Deus, todas as ovelhas do rebanho do Senhor. São juntadas onde? No corpo místico de Cristo, na etapa ou era da pedra angular, que é a era correspondente a este último dia. E assim como houve um território onde Deus chamou e juntou os seus escolhidos em cada uma dessas etapas da igreja gentia, também para o último dia, para o cumprimento da era da pedra angular, onde são chamados e juntados os escolhidos de Deus, há um território. E qual é esse território? E quais são essas pessoas que serão chamadas e juntadas nesse último dia? Pois aqui estamos, escutando a voz de Cristo, a grande voz de trombeta, e sendo colocados na era da pedra angular e dispensação do reino no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E sendo preparados assim para em breve sermos transformados e termos um novo corpo, e os mortos em Cristo serem ressuscitados e também ter o novo corpo, o corpo eterno, que Ele prometeu para cada um de nós. E quando será isto? Quando se completar o corpo místico de Cristo, ou seja, quando entrar até o último dos escolhidos do corpo místico de Cristo na era da pedra angular, que é onde entram os últimos escolhidos do corpo místico de Jesus Cristo. Já os das eras passadas tiveram seus mensageiros, tiveram sua mensagem, tiveram sua época, onde entraram na era que lhes correspondia viver. Agora, onde Deus está chamando os seus escolhidos? Na era da pedra angular, que é esta era. E é Cristo a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Rejeitaram quem faz o chamado na era da pedra angular, assim como fez o chamado nas diferentes eras por meio dos seus 7 anjos mensageiros que já Ele enviou e tiveram seus ministérios. E agora, por meio do seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram, faz o chamado final, faz o chamado dos últimos escolhidos para completar o corpo místico de Cristo, o templo espiritual de Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarem, nós, os que vivemos, sermos transformados. E assim, chegarmos à estatura de um varão perfeito, chegar à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E depois que isto tiver ocorrido, que tiver entrado a plenitude dos gentios, que tiver entrado até o último dos escolhidos, porque a plenitude dos gentios é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, até que entre todo o corpo místico de Cristo, todos os escolhidos de Deus. Quando entrar até o último dos escolhidos, entrou a plenitude dos gentios. E depois todo Israel será, assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador. Agora, vejam vocês, aqui São Paulo, tomando as palavras dadas em Isaías, nos mostra este mistério. E agora nos mostra que o libertador irá a Sião. De onde? Ou irá ao povo hebreu? De onde? De Sião. E Sião representa espiritualmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a promessa da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E Ele reclama sua igreja. E Ele reclama todos os direitos que correspondem à sua igreja. E, consequentemente, Ele nos dá o corpo novo que Ele prometeu para todos nós. E por isso, estando o libertador, Cristo manifestado em Sião, em sua igreja, realizando a obra de chamar e juntar os seus escolhidos e depois de fazer a reclamação de tudo o que nos pertence e ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar os que vivemos, depois disso, corresponde ao povo hebreu.
Por isso eles estiveram esperando e estiveram cegos à primeira vinda de Cristo e a obra de redenção na cruz do Calvário. Eles estiveram cegos à expiação que foi efetuada lá 2000 anos atrás, no Monte Calvário. E agora, vejam vocês o que acontecerá na segunda vinda de Cristo. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. E aí vem o quê? A reconciliação do povo hebreu com Deus e de Deus com o povo hebreu. E virá assim a bênção para o povo hebreu. E Deus estará manifestado no meio do povo hebreu. E durante a grande tribulação estarão caindo os juízos divinos sobre o reino, o império da besta do anticristo, para ser tirado o reino do anticristo, e os reinos deste mundo passarem a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu ungido, do seu Cristo, e assim começar depois da grande tribulação o glorioso reino milenial, onde estaremos todos nós com corpos eternos, como reis e sacerdotes. Agora o povo hebreu, quando receber a Cristo, vejam vocês, Deus disse por meio do profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 10 em diante, que o povo hebreu se lamentará, chorará. E também aqui, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, e os que lhe transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora, vejam vocês como Deus vai operar para que a festa da expiação que o povo hebreu guardava ou realizava uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês de cada ano, se converte em uma realidade materializada no meio do povo hebreu. Essa festa já foi realizada por Cristo na cruz do Calvário e agora Ele está no lugar santíssimo do templo que está no céu, como fazia o sumo sacerdote quando levava o sangue da expiação, o sangue do bode o levava ao lugar santíssimo e o colocava sobre o propiciatório, onde Deus estava manifestado nesta nuvem, na luz da Shekinah, a nuvem da Shekinah. E quando Cristo sair do lugar santíssimo que está no céu, a reconciliação para o povo hebreu se converterá em uma realidade materializada no meio do povo hebreu. Vejam, eles verão a segunda vinda de Cristo e depois compreenderão o que foi a primeira vinda de Cristo. Eles escutarão a mensagem do Evangelho do Reino e por meio desta mensagem conhecerão a segunda vinda de Cristo. E por meio desta mensagem, ao estar sendo pregada, se dará a conhecer a história do que foi a primeira vinda de Cristo. E assim, o povo hebreu despertará. Seus olhos espirituais serão abertos e verão o que foi a primeira vinda de Cristo e o que é a segunda vinda de Cristo. E eles chorarão amargamente pelo pecado de ter rejeitado a Cristo em sua primeira vinda e ter pedido a morte de Cristo, da qual eles foram cúmplices, porque é culpado tanto quem realiza um crime como quem o planeja. E quem o planejou foi o povo hebreu, e quem o executou foi o Império Romano.
Assim que podemos ver que o povo hebreu esteve sofrendo muito por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, porque o rejeitaram e pediram sua morte. E agora, no último dia, 2000 anos depois, aproximadamente, o povo hebreu sentirá arrependimento pelo que fez 2000 anos atrás com a pessoa de Jesus de Nazaré. E o povo hebreu saberá que esse era seu Messias, seu rei, o qual eles rejeitaram. Mas ele falará com amor e lhes dará a conhecer que tudo isso era necessário que acontecesse para se realizar a expiação pelo pecado. E assim, Cristo tomar dentre os gentios um povo para seu nome, que é a sua igreja. E quando a plenitude da igreja do Senhor Jesus Cristo, a plenitude dos gentios, entrasse, depois Cristo se revelar ao povo hebreu. Por isso é que todos os que foram à terra de Israel para converter o povo hebreu a Cristo, converter o povo hebreu como nação a Cristo, fracassaram. Mas houve pessoas do povo hebreu que receberam Cristo como Salvador, como indivíduos, e foram abençoados. Portanto, a obra não foi em vão de levar a mensagem do Evangelho à terra de Israel. Os que o fizeram, vejam vocês, fizeram um grande trabalho. Quando conseguiram que hebreus tenham crido em Cristo como seu Salvador. Mas a quantidade grande dos redimidos com o sangue de Cristo, pertencente à igreja de Jesus Cristo, foram dentre os gentios. Mas como é um povo chamado para seu nome, dentre todas as nações, inclui também alguns hebreus que recebem a Cristo como seu Salvador como indivíduos, mesmo que sua nação, como nação, não o recebeu e ainda não recebeu, mas o receberá como nação. E o glorioso reino de Davi, que é o reino do Messias, onde Cristo se sentará sobre o trono de Davi, estará estabelecido no meio do povo hebreu, depois da grande tribulação. E ali estaremos com Cristo como reis e sacerdotes, reinando com Ele, porque Ele nos redimiu com seu sangue, e a obra do dia da expiação para nós se converteu em uma realidade e fomos reconciliados com Deus. Ou seja, que os escolhidos dentre os gentios são reconciliados com Deus primeiramente e depois o povo hebreu. Estivemos vendo o mistério do dia da expiação. Nós estamos vivendo em um tempo muito glorioso, onde estivemos recebendo os benefícios da expiação de Cristo por nossos pecados, para nossa reconciliação com Deus. E a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, é um dos benefícios que obteremos por meio de Cristo, por causa da expiação de Cristo por nossos pecados. Vimos a importância do dia da expiação e como se cumpriu em nosso amado Senhor Jesus Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Veremos também as demais festas, como a dos tabernáculos, que é o milênio. Já disse que isso, ao se materializar, esta festa dos tabernáculos se cumpre no milênio, é o milênio.
assim como era a sétima festa, e agora é para o sétimo milênio essa festa, sendo cumprida como o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vimos como toda a obra que Deus realizaria a refletiu nas festas, nessas ordenanças de festas que deu ao povo hebreu para cumprir, para guardar e durante o ano, cada uma em seu devido tempo. Depois, olhamos também em Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 13, onde o dia da expiação, em um ano muito especial, a expiação, o dia da expiação vinha todos os anos no dia 10 do sétimo mês, mas no ano número 50 se efetuava algo grande esse dia da expiação, o qual Cristo estará materializando neste último dia, no meio da sua igreja e neste planeta Terra. Agora, este ano 50 é Pentecostes, é o ciclo divino que foi refletido no dia de Pentecostes e agora é refletido no ano de Pentecostes. Agora, quando foi refletido no dia de Pentecostes, pois isso se cumpriu no dia de Pentecostes, quando 120 pessoas receberam as primícias do Espírito. E agora, para o ano de Pentecostes, sendo materializado no programa divino, é que receberemos a plenitude do Espírito de Deus, conforme a sua promessa. E aí, nesse ciclo divino sendo cumprido no meio da sua igreja, que os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estamos vivos seremos transformados. Depois desse ciclo divino, se cumprirá novamente no final, ao finalizar o reino milenial e a humanidade entrar, depois do juízo final, entrar a humanidade, que entra com vida eterna, entrar a eternidade. Disse, capítulo 25, versículo 8 ao 13, diz: e contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias das 7 semanas de anos virão a ser 49 anos. Então farás tocar fortemente a trombeta no mês 7º, aos 10 dias do mês, o dia da expiação, fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50, e pregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse ano vos será de jubileu, e tornareis cada um a vossa posição, e cada qual voltará à sua família. O ano 50 vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nascer de si mesmo na terra, nem vindimareis das separações, porque é jubileu, santo será para vós. O produto da terra comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Agora, este ano de jubileu para a igreja do Senhor Jesus Cristo é materializado neste tempo final no qual nós vivemos, onde, depois de passadas estas 7 etapas da igreja de Jesus Cristo, que estão representadas, estas 7 etapas, nesses 7 anos festivos que houve durante 49 anos, depois chegamos ao ano festivo número 50. É o número 50 e também é o ano festivo número 8. E sendo o ano festivo número 50, ou o ano 50, o ano do jubileu,
Sendo este ano festivo, é o tempo onde se entra na plenitude da vida eterna. Para depois do milênio se entrar na plenitude da eternidade. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo entra à eternidade, neste ciclo divino, antes de começar a grande tribulação. Porque são dos seres humanos que vivem nesta terra, os primeiros que entram na vida eterna, estando vivos aqui na terra, mas os escolhidos das eras passadas. Agora, vejam como isso estará sendo materializado na igreja do Senhor Jesus Cristo, no ciclo divino, que é representado no ano do jubileu, que é a era da pedra angular. A era da pedra angular está representada no ano do jubileu. E também a eternidade está representada no ano do jubileu. E por isso é que a era da pedra angular é uma era eterna. A era eterna do amor divino, a era eterna do Senhor Jesus Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram. E por isso, nessa era, é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que partiu, ressuscitará em corpos eternos e entrará à eternidade em corpos visíveis, em corpos glorificados. Perdão. E nós, os que vivemos, entraremos à eternidade física também, recebendo uma transformação dos nossos corpos, e sendo assim todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vimos o mistério do ano do jubileu, também aqui, que se efetua no dia da expiação. Agora vejam o importante que é o dia da expiação para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia. É o tempo onde cada um regressa à sua família e à sua posse, ou seja, à sua herança. E é o dia onde se escutaria a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem que proclama liberdade em toda a terra, a mensagem que anuncia esta grande liberação que Deus estará realizando com e em seus filhos que partiram e nos que vivemos neste tempo. Pois regressaremos à vida eterna com um corpo teofônico e também com um corpo físico eterno e glorificado. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Neste dia da expiação, do ano do jubileu, se reflete a eternidade que vem depois do sétimo milênio, que vem depois do reino milenial e que vem depois do juízo final. E também se reflete a era da pedra angular e por isso está representada no 8, porque o 8 representa infinito e também eternidade. E o ano do jubileu, o ano 50, era também o ano número 8 festivo, onde se proclamava a liberdade em toda a terra e onde se regressava a herança, a posse e a família, cada qual. Cada um regressava à sua família e à sua herança. E agora, vejam onde nos encontramos no programa divino. Nos encontramos no ciclo divino da era da pedra angular, representado no dia da expiação do ano 50. Ou seja, representada a nossa era no ano do jubileu. E aí é onde Cristo, em algum momento, sairá do trono de intercessão, para assim cada escolhido de Deus regressar à sua herança e à sua família.
nossa família celestial, pois somos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos disse São Paulo, vejam vocês, se alguma pessoa escuta dizer que há seres humanos aqui que vivem na terra, que são seres celestiais, se assustam e pensam ou creem que não é verdade. Ou pensam e dizem, pois são os extraterrestres que estão conosco. Mas veja, todo ser humano vem de outra dimensão, portanto, é um extraterrestre. E os escolhidos de Deus também são extraterrestres. E nosso Senhor Jesus Cristo também é um extraterrestre. Não disse, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. E também disse, ele também nos disse, saí do Pai e volto ao Pai. Saí de Deus e volto a Deus. Este tipo de extraterrestre, vejam, não é dos que necessitam um avião ou um foguete para ir ao céu. Quando Jesus Cristo foi subir ao céu, se despediu dos seus discípulos e subiu ao céu. E uma nuvem o desapareceu, o levou ao céu, porque ia à sétima dimensão, ia direto ao templo que está no céu, ao lugar santíssimo desse templo que está no céu. E agora, vejam o que nos disse São Paulo no capítulo 15 de 1 de Coríntios, versículos, vamos ver, versículos 42 em diante, disse, assim também é a ressurreição dos mortos. Se semeia em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Agora vejam vocês, viemos neste corpo corruptível, fomos semeados aqui por Deus, colocados aqui neste corpo corruptível. Mas se ressuscitará em incorrupção, ou seja, que os santos que partiram ressuscitarão em corpos incorruptíveis. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Se semeia em fraqueza, ressuscitará em poder, porque aí estará todo o poder de Deus manifestado nesse corpo novo. E se ressuscita em glória também. Se semeia, porque se ressuscita com o corpo teofânico dentro do corpo físico que teremos. Se semeia corpo animal, este corpo que temos é corpo animal. Se semeia corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. O corpo de Jesus Cristo é corpo espiritual e celestial. Agora vejam vocês, continua dizendo, há corpo animal e há corpo espiritual. Assim também está escrito, foi o primeiro homem, Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. E se uma pessoa não é fiel no pouco estando neste corpo animal, pois no muito não vai ser colocado. Não vai ser colocado no corpo celestial, espiritual e glorificado, porque aí é onde está o muito, aí é onde está a herança de Deus sendo dada a essas pessoas. Mas
aos que são fiéis, estando neste corpo mortal e animal, a promessa é dada por Cristo. No pouco foste fiel. Vejam, estar neste corpo é estar no pouco. Somente temos aqui uma temporada de 70 a 100 anos. Alguns conseguem passar dos 100, mas sempre morrem. Quem mais viveu foi Matusalém, e por mais que viveu, o qual foram 969 anos, com tudo isso, morreu. E agora, se um que viveu tanto morreu, quanto mais os desta geração, que somente a ciência garante um lapso de tempo normal de uns, quantos anos? 70 anos? Talvez menos. Mas vejam vocês, a Bíblia fala de 70 anos e os mais fortes 80. Ou seja, que a Bíblia garante mais tempo, mais idade, mais anos aos seres humanos que a própria ciência. Porque tudo depende das condições em que estiver o mundo, a humanidade, em cada época. Se há muita contaminação e há muitos problemas e não há solução a esses problemas, pois a vida do ser humano se encurta. Mas se há solução para esses problemas, pois se pode alongar um pouco mais, mas não chega a 200 anos, nem a 300, nem a 500, nem a 800, nem a 900 e algo. No entanto, há uma forma de chegar a 100 anos, a 200, a 500, a 1000, a 2000, a 100 mil, a 1 milhão. E por aí você continua acrescentando. E somente há uma palavra que se pode usar: eternidade. Uma vida eterna para todos os crentes em Jesus Cristo, que o receberam e lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo, e receberam a expiação de Cristo, e receberam seu Espírito Santo. É uma vida eterna que Ele prometeu para seus filhos. Cristo disse em São João, capítulo 6, e versículo 40, e esta é a vontade do Pai, e esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu lhe ressuscitarei no último dia. Para quem é a promessa da ressurreição no último dia e a vida eterna? Para os que creram em nosso amado Senhor Jesus Cristo, lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam seu Espírito Santo. E foram mudados, ou seja, nasceram de novo. Assim é como se nasce no reino de Deus. E vem ser parte do corpo místico de Jesus Cristo. Continuo lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, onde estávamos lendo, onde nos disse: assim também foi escrito, foi feito o primeiro homem Adão, alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas o espiritual não é primeiro, senão o animal, depois o espiritual. Ou seja, que o que vem para os filhos e filhas de Deus é o espiritual, é o corpo glorificado e eterno, no qual viveremos por toda a eternidade. E estaremos jovenzinhos representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos. Estaremos na flor da juventude. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Vem, que é do céu, Jesus veio do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Quem são os celestiais? Os filhos e filhas de Deus. E assim como trouxemos a imagem do terreno,
traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que, assim como viemos a esta terra, com o espírito do mundo e um corpo mortal e corruptível, viremos com a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Viremos com um corpo teofânico dentro do corpo físico e eterno que receberemos. E assim estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Com este corpo mortal, não podemos herdar o reino de Deus. Nossa herança não a podemos obter tendo este corpo terreno. Quando tivermos o corpo eterno, teremos nossa herança e estaremos como reis e sacerdotes neste planeta Terra e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E se enche este planeta Terra, não se preocupe. Olhem durante a noite para o céu em uma noite estrelada e vocês verão que há muitos lugares onde podemos ir quando tivermos o novo corpo. E são lugares que Deus criou com um propósito, não somente para estarem ali de enfeite. Cada lugar, cada planeta, cada estrela e cada sol, mas que estão ali com um propósito divino. E quando já estivermos transformados, estivermos assim um novo corpo, estivermos reinando com Cristo, daí em diante, veremos qual é o programa com todo esse sistema planetário que Deus criou. Tudo isso é parte de nossa herança. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, que Cristo é quem estará à cabeça de todos os herdeiros para o trabalho que se realizará depois da grande tribulação e depois dos reinos deste mundo, quando já estiverem nas mãos de Jesus Cristo. Continua dizendo, eis aqui vos digo o mistério. Vejam, porém isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, que este corpo não pode ser incorruptível, porque é temporário. E é um corpo corruptível, portanto não pode viver eternamente sem se corromper. Tem que ficar velho e morrer. Mas haverá alguns que não verão morte, porque quando os mortos em Cristo ressuscitarem, os que estivermos vivos e os virmos ressuscitados, seremos transformados sem ver morte e teremos assim um novo corpo. Seremos transformados em nossos átomos e assim é como se cumprirá esta promessa da transformação dos nossos corpos. Continua dizendo, eis aqui vos digo o mistério. É o mistério do reino de Deus. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Ou seja, todos vamos ter um corpo eterno, um corpo glorificado. E todos vamos ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Todos vamos ser transformados de mortais a imortais. Em um momento. Quando? Em um momento. Num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque se tocará a trombeta. É muito importante levar em consideração essa trombeta.
Porque esta é a trombeta do ano do jubileu. Esta é a trombeta que estará soando. E esta é a trombeta da mensagem do Evangelho do Reino, proclamando a mensagem correspondente ao último dia e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Continua dizendo, e os mortos, ou seja, os mortos em Cristo das eras passadas e alguns dos nossos que se foram, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, em corpos eternos, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. E daí em diante, nunca mais um escolhido de Deus morrerá. E os que vivem nesta terra continuarão vivendo eternamente, se são escolhidos de Deus, e são chamados e juntados e escutam a voz de Cristo, a trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, dando a revelação, a mensagem do último dia, e proclamando liberdade em toda a terra, revelando, anunciando que chegamos ao tempo em que os filhos e filhas de Deus serão libertados, serão adotados, serão transformados e terão o corpo eterno e receberão a herança de Deus, a qual perdeu Adão e Eva no jardim do Éden. O mistério do dia da expiação. Tudo isto ocorre no dia da expiação atualizada, no meio da Igreja de Jesus Cristo, neste último dia. Ocorre tudo isto no ano do jubileu, no dia da expiação do ano 50. Tudo isso atualizado na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, há duas coisas grandes que Deus tem aqui na terra, e são as duas coisas maiores que Deus tem na terra. Sabem quais são? Maior que isso, não há nada. Uma é seu Espírito Santo, e a outra é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas são as duas coisas maiores que Cristo tem, que Deus tem aqui na terra. Assim que podemos ver que a Igreja do Senhor Jesus Cristo não é qualquer coisa, como talvez algumas pessoas pensaram, sem perceberem que duas coisas grandes Deus tem aqui, as maiores, seu Espírito Santo e sua Igreja. E as duas coisas estão juntas, porque seu Espírito Santo está onde? Em sua Igreja. Assim que, vejam vocês o que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O lugar onde está Deus. A maior coisa que existe e que é o Criador de toda a criação. E agora vejam como Cristo veio atualizando todas estas festas do povo hebreu e como o dia da expiação estava assinalando a algo maior que um mero dia no qual se realizava o sacrifício de um bode. Estava representando a Jesus Cristo e sua obra de expiação. Cristo é nossa expiação. Você não necessita um bode a cada ano, como era feito no meio do povo hebreu, para ser sacrificado no dia da expiação,
por seus pecados, para serem reconciliados com Deus. Já temos o sacrifício perfeito da expiação, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. O mistério do dia da expiação. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho de o mistério do dia da expiação. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso amado Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e os benefícios da expiação de Cristo se materializem em toda a sua plenitude em cada um de vocês e em mim também. E em breve todos sejamos transformados, os que vivemos e os mortos em Cristo sejam ressuscitados, e estejamos todos juntos aqui na terra com um novo corpo. E estejamos de 30 a 40 dias aqui, depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial, como Cristo o prometeu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi realmente um momento para mim muito importante. Ao estar falando a vocês do dia da expiação, deste mistério, e poder ver através da Escritura onde nos encontramos neste último dia, e ver que temos a expiação. Temos Cristo, nossa expiação pelo pecado. Vamos pedir ao reverendo Miguel Bermudes Marim que passe por aqui para continuar. Eu dou graças a Deus porque Deus tem aqui na América Latina e no Caribe e aqui na Guatemala pessoas que receberam a expiação do dia da expiação atualizada, materializada, cumprida em Jesus Cristo. E fomos reconciliados com Deus. E agora, nossa alma e nosso espírito estão reconciliados com Deus. E em breve teremos o corpo físico que Ele prometeu, o qual será eterno para viver por toda a eternidade, reconciliados com Deus por toda a eternidade. Que Deus os abençoe e os guarde. E vamos pedir a Miguel que passe por aqui para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos.